Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, depois de bastante espera, adiamentos e cancelamento e mais um monte de coisa, finalmente um dos filmes que a Searchlight estava investindo até para concorrer ao Oscar, concorreu e venceu, lançou no Brasil. Depois de bastante espera, então finalmente eu pude assisti-lo e trazer a crítica aqui para vocês. Filme que teve aí um bom aproveitamento no Oscar. Será que vale a pena? Será que é realmente tudo isso? Ou será que não? Bom, caso queira saber a minha opinião, antes de mais nada eu te peço para, se for novo por aqui, se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E agora sim, vamos pro que interessa. Roda a vinheta. The Eyes of Tammy Faye, Os Olhos de Tammy Faye, filme de 2021, dirigido por Michael Showalter, filme que é a adaptação de um documentário de 2000, que inclusive tem a narração do RuPaul, e eu não pude ter a oportunidade de assistir porque eu só fiquei sabendo da existência desse documentário depois que eu assisti ao filme, eu não lembrava, não sabia, né, aí pesquisando para preparar a crítica para vocês eu descobri então, mas não assisti, mas pretendo assistir em breve porque a história da Tammy Faye é uma história bastante envolvente. Eu acho que a gente já pode até começar falando sobre isso, né? É uma história muito interessante, eu gosto bastante de conhecer um pouco mais profundamente personalidades excêntricas como foi a Tammy Faye e também como foi o seu marido Jim Bakker. Eles eram televangelistas nos Estados Unidos, eles praticamente revolucionaram essa prática do televangelismo nos Estados Unidos e ficaram muito famosos por causa disso, né? Então são personalidades interessantes, até levando em consideração os crimes que eles se envolveram, principalmente o marido dela e tal. Então é uma história que é interessante. É uma pena que The Eyes of Tammy Faye não aborde absolutamente nada disso, né? Primeira coisa, a gente tem que falar que o filme teve 100% de aproveitamento no Oscar, foram 2 indicações ao prêmio e 2 vitórias, e eu infelizmente discordo dessas 2 vitórias. Começando por melhor maquiagem, a gente não pode negar que o trabalho de maquiagem é realmente muito bom, é um trabalho realmente excepcional, principalmente quando se leva em consideração o envelhecimento de alguns personagens. Então eu gostei do trabalho de maquiagem e acho que uma indicação ao Oscar era uma indicação merecida, uma indicação justa. Mas a vitória não, até porque a gente tem um trabalho também de mudança da fisionomia da Jessica Chastain, que está interpretando a Tammy Faye aqui nesse filme, e em certos momentos a maquiagem grita demais. E não é aquele gritar que combina com a Tammy Faye, até porque a Tammy Faye, ela é uma personalidade que usava bastante maquiagem, era extravagante, chamava atenção por isso e tal, mas a questão é realmente a mudança de fisionomia. Quando você nota que existe maquiagem e isso te tira do filme, eu não acho que a maquiagem seja tão boa assim. E você nota que existe maquiagem, que existe plástico, às vezes parece bastante plastificada, bastante borrachuda a maquiagem que é feita na Jessica Chastain. Então, é uma maquiagem competente? Sim. Merece uma indicação ao Oscar? Sim. Agora eu acho que a vitória é exagerada, existiam outros indicados ali que mereciam mais por serem trabalhos mais eficientes e mais, como é que eu posso dizer, menos gritantes, sabe? Até o caso de Coming to America, né? Um Príncipe em Nova York 2, que é um trabalho mais extravagante, exagerado, mas eu acho que não grita tanto quanto The Eyes of Tammy Faye, até porque esse filme abusa de closes, etc. Então você nota esse aspecto borrachudo da maquiagem. E quanto à atuação da Jessica Chastain, é uma atuação excepcional. Eu até gosto da atuação dela e acho que mereça sim a indicação ao Oscar também. Porém, eu acho que pra vitória não, e não é nem um demérito da Jessica Chastain, eu gosto da atuação dela, mas com certeza entre as indicadas e até fora das indicadas existiam atuações melhores que mereciam mais o prêmio, pelo menos na minha humilde opinião. E aqui eu posso listar a Frances McDormand por A Tragédia de Macbeth, eu posso citar a Olivia Colman por The Lost Daughter, eu posso citar a Lady Gaga por House of Gucci, que o filme é ruim, mas a atuação dela é excepcional. E principalmente a Kristen Stewart por Spencer. Eu acho que você não dar a vitória para Spencer nesse caso é realmente muito triste, até porque ela merecia muito mais do que a Jessica Chastain. E tem um porém aqui, a Jessica Chastain, ela tá num filme completamente Oscar bait. The Eyes of Tammy Faye, ele é formatado para fazer com que a Jessica Chastain ganhe o Oscar, né? E o filme poderia ser Oscar bait, sabe? A gente teve o King Richard agora, que deu o Oscar pro Will Smith também, outro grande Oscar bait.
Bait, até pior do que The Eyes of Tammy Faye, mas eu acho que o grande problema aqui em The Eyes of Tammy Faye é que ele, para se tornar um Oscar bait e para dar o Oscar para Jessica Chastain, ele abandona principalmente as controvérsias e alguns momentos mais relevantes da personagem, né, da Tammy Faye, para fazer com que a Jessica Chastain tenha uma personagem um pouco mais branda e mais limpa nas mãos, vamos dizer assim, um pouco mais nobre até nas mãos, né? E esses momentos de controvérsias, esses momentos mais relevantes da vida da Tammy Faye, eram os momentos que mais faziam a gente ter interesse pelo filme, sabe? Era o que a gente gostaria de ver. Então os crimes onde ela e o marido dela se envolveram, traições, a relação dela com a mãe e outras questões interessantes, sabe? São abandonadas pelo filme, nada é desenvolvido ou apresentado até pelo filme para trazer essa personagem apenas excêntrica para Jessica Chastain copiar perfeitamente os trejeitos da Tammy Faye e nos entregar aqui uma personagem boa, mas que não tem nada de profundo e não tem nada de real, sabe? O real da Tammy Faye é desperdiçado pelo filme, né? Então realmente é uma pena que todas essas controvérsias e tudo aquilo de interessante da personagem seja descartado. Tem até uns nuances disso, sabe? O filme até usa isso até para fazer algumas viradas no roteiro, né? As controvérsias, a relação dela com a mãe, mas principalmente nessa relação dela com a mãe falta desenvolvimento. Na questão das controvérsias, falta mostrar realmente as controvérsias, falta incluir isso profundamente na trama. O filme menciona, mas ignora, sabe? E The Eyes of Tammy Faye tem um problema estrutural gravíssimo. O desenvolvimento do filme é muito precário, a montagem do filme, na minha opinião, é péssima e o roteiro também, ele é bastante fraco, dá pra dizer assim, nos entregando um filme que acaba sendo completamente sem ritmo e acaba muito antes de acabar. O filme, ele já estava começando a nos cansar em determinado momento, justamente porque você quer ver as partes polêmicas e essas partes não existem, você só tem Tammy Faye sendo Tammy Faye, e isso você vê, sei lá, no YouTube, sei lá, procura Tammy Faye, que você acha, mas não era isso que eu queria ver num filme sobre ela, numa biografia dela, e aí de repente o filme vem com as controvérsias e acaba, só que ainda fica mostrando mais pós-controvérsias, sem mostrar nada. Esse é o maior problema, sabe? O filme acaba e continua não mostrando nada por muito tempo, e você fica meio que, tá bom filme, chega, tá bom, já cansou, pode parar, e isso atrapalha, sabe? A progressão da história é muito precária, esse resto que o filme tem cansa e aí você acaba saindo com uma experiência mais negativa do que positiva. Você pode até ter gostado de boas partes do filme, coisa que aconteceu comigo. Eu não odiei The Eyes of Tammy Faye, eu gostei de bastante coisa no filme, inclusive. Mas esse final arrastado, esse final inútil, faz com que você saia com uma sensação agridoce do filme, e não era essa sensação que o filme queria com que você saísse, até porque o filme, ele é uma dramédia, ele é meio tragicômico, sabe? Então ele tenta ser divertido, e ele consegue ser divertido. O filme tem bons momentos, quase que sketches, né? E esses momentos acabam que agradam, só que tudo isso é desperdiçado no final, infelizmente. E como eu falei da montagem, eu detestei a maneira com que o filme é montado, né? A montagem talvez seja aqui um dos aspectos técnicos que mais faça firulas, então você tem a montagem brincando, fazendo acordes e mais um monte de outra coisa, e montagem chamando atenção, só que na prática a montagem estraga completamente a progressão do filme, principalmente quando no começo você tem ali 1 minuto e meio de spoilers, você tem 1 minuto e meio de olha a vida da Tammy Faye aqui, agora a gente vai te contar tudo isso de novo. Então, se você, por exemplo, por exemplo, já sabia muitas coisas sobre a Tammy Faye, mas, na minha humilde opinião, tá? Esse começo, ele estraga todo o resto da experiência, porque o começo entrega pontos de relevância que o filme vai querer abordar durante o seu desenvolvimento, e o filme não desenvolve, o filme fica enrolando, então você fica meio que esperando o filme mostrar logo aqueles pontos que foram apresentados no começo, e isso atrapalha bastante o desenvolvimento do filme, na minha opinião. Então, um problema gravíssimo pra mim. E outra coisa que me incomoda é que esse filme aqui, ele não progride, não existe uma progressão natural, uma progressão orgânica da trama. Não, é como se fosse uma escada, sabe? E é muito isso dá naquilo, aí vem isso que dá naquilo, aí vem isso que dá naquilo, como se tivesse alguém contando pra gente, olha só, aconteceu isso em tal ano, tá? Agora, olha só, aconteceu isso em tal ano, tá? Agora, olha só, aconteceu isso em tal ano, tá? Mas nada disso parece realmente mostrado, desenvolvido, apresentado, aprofundado, e uma coisa
coisa não une na outra, é realmente uma escadinha. Olha isso, olha aquilo, como se fossem pequenos episódios da vida da Tammy Faye escalados assim, e isso atrapalha bastante, não existe uma progressão natural, e essa falta de progressão é muito precária, sabe? Você não compreende muito bem em que período tá se passando, a passagem de tempo é muito problemática, né? E isso, na minha opinião, é um problema da montagem e também do roteiro. A gente não pode isentar o roteiro desses problemas, porque com certeza ele tem a sua parcela de culpa também. Mas The Eyes of Tammy Faye não é só erros, eu acredito que tudo que remete a design de produção é muito eficiente dentro desse filme, né? Se a maquiagem é boa, mas tem os seus problemas e outras coisas também, o design de produção é impecável, a recriação de época, os pequenos detalhes que ajudam a contribuir com a personalidade da Tammy Faye, sejam objetos de cena, né, na mise-en-scène como um todo, ou sejam uma latinha de Diet Cola escondida em algum lugar, ou uma roupa tal, tudo isso é muito competente, a maneira com que a Tammy Faye é montada, né, é perfeito, tem cenas nos créditos do filme, eles colocam cenas reais do lado do que foi atuado pela Jessica Chastain e tá perfeito. Então isso é muito legal, isso é trabalho do design de produção. Então o filme tem os seus acertos e eu posso até dizer que vale a pena assistir. Eu só acho uma pena que o filme não seja aquilo tudo que ele poderia ser, levando em consideração a personagem que está sendo abordada aqui. E eu também acho um exagero o número de vitórias que esse filme teve no Oscar. As duas indicações são de bom tamanho, mas as vitórias eu acho que não. Inclusive, se a Jessica Chastain ganhou um Oscar, eu acho que no mínimo o Andrew Garfield deveria estar indicado pela atuação aqui, porque se ela merece, eu acho que ele também, porque a atuação dele também é muito boa. De maneira geral, The Eyes of Tammy Faye é um filme bom, mas ele poderia ser muito melhor e isso acaba trazendo uma sensação de decepção que a gente não pode ignorar. Por isso que para The Eyes of Tammy Faye eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu ao filme ou não assistiu ainda? As vitórias no Oscar, você acha que foram merecidas ou você acha que não? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, tá bom? Vocês sabem que eu adoro ler as opiniões de vocês e prometo responder os comentários mais relevantes. Se gostou do vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se aqui, tá bom? E deixa o like no vídeo, principalmente, que isso ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo. Me siga nas minhas outras redes sociais, por lá você fica por dentro das novidades do canal de Cinéfilos e também do meu dia a dia. E é isso, muito obrigado você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!